Esse é o Insight, falando a respeito de Ministério da Criança, Ministério do Adolescente. Tenho duas amigas aqui comigo hoje, professora Cleia, a Léo também está aqui com a gente, falando desse assunto. Já falamos nos vídeos anteriores sobre a essência da coisa, falamos um pouquinho a respeito de como faz transição da sala. Se você não viu aí, né, os vídeos anteriores, vai lá, clica, tem uma sequência, tem uma ideia para você pegar aqui de treinamento, não só, mas também de informação, de formação. E eu quero saber o seguinte, todos os ministérios têm ali os seus eventos, os pontos altos durante o ano, são datas de celebração, datas de treinamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quais são os principais, as principais datas, momentos desses dois ministérios com a igreja? Fala um pouquinho pra gente. Primeiro, o coordenador precisa, junto com a sua equipe, já estabelecer as datas das trimestrais. Certo. Porque as trimestrais, elas são extremamente... A frequência das trimestrais, elas são extremamente importantes. Porque não é ele que marca isso. Isso é uma data que a associação marca e ele se organiza para estar, é isso? Exatamente. Opa. Inclusive, essa data, ela vai constar e ela consta. Todas as datas importantes aí do departamento, eu creio que todas são importantes, mas as datas principais, elas constam na agenda da associação. Perfeito. Inclusive, as datas das trimestrais. No nosso caso, até tem para São Paulo e tem uma lá no Vale, para não é isso? A região do Vale do Ribeira. Para não acontecer esse deslocamento tão grande, apesar de que lá embaixo eles vão acabar se deslocando também, mas não é como vir para cá. Não precisa subir. Aliás, trimestral acontece, óbvio, né? 3 em 3 meses, né? Eu tô aqui chovendo no molhado, mas é bom dizer, 3 em 3 meses, junta esse pessoal todo, essa massa de professores, coordenadores, líderes, para receber o que nessa trimestral? O que tem lá de bom? As trimestrais, elas acontecem, pastor, 2 no semestre. Okay. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Eu sempre digo, para estimular, incentivar esse povo a participar das trimestrais, que são apenas 4 datas no ano, que nós precisamos da presença deles. No caso, preferencialmente as trimestrais. Nós temos outros eventos, mas as trimestrais nós precisamos da presença deles. Porque ali nós vamos mostrar todos os acontecimentos do trimestre. Muda totalmente a sala, as histórias bíblicas de cada sala, os cenários das salas. Certo. E nós vamos também capacitar esse coordenador e esse professor para ter um perfil diferente das faixas etárias. Nós trazemos normalmente um profissional, cada trimestral, um profissional para trabalhar uma área que está relacionada ao Ministério da Criança e também, no caso do Ministério do Adolescente, a mesma coisa. Certo. Certo? Entendi. Então, quer dizer, na trimestral, e não podia ser diferente, tem toda uma mudança temática, orientação, inclusive, e eu sei disso porque eu tive o privilégio de estar contigo num momento ali, fiquei assim, boquiaberto com a riqueza mesmo, de material e com o tamanho do empenho das pessoas que se envolvem com isso, as pessoas que você convida para orientar, inclusive para conversar de assuntos pertinentes a cada uma das faixas etárias. Por exemplo, é diferente trabalhar com uma criança que não sabe ler do que trabalhar com uma criança que sabe ler. É diferente trabalhar, por exemplo, com uma criança que às vezes não sabe nem andar, com uma criança que não para quieta na cadeira. Quer dizer, aí você vai para um universo do adolescente. Então, uma criança que antes dizia: alguém aqui queria participar? Eu quero. Aí você vai para o universo do adolescente. Alguém aqui quer participar? Ele até abaixa o olho. Tomara que ele nem perceba que eu tô aqui, né? Que aquele momento assim de transição. Então é nessa trimestral que esses líderes vão receber não só, esse é o material. Não. É a orientação para dizer, ó, isso aqui você vai trabalhar desse jeito, ou seja, com um lá vai ser de uma forma mais lúdica, com o outro lá vai ser de uma forma mais aplicada, com o outro lá vai ser uma forma mais social, de repente projetos. Quer dizer, cada um vai ter sua cara. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer assim, ó, o líder que não vai na trimestral, eu vou usar um termo aqui, não vamos falar de Ministério da Criança e Adolescente, é jovem também, vai boiar aquele trimestre inteiro, porque ele vai ter que correr atrás de outro jeito. Como é que eu vou saber? Não vai saber só lendo. Tô errado, tô certo ou tô errado? Dizia aí mas tá certo, não tá, doutor? Como é que é? Tá certíssimo, pastor. Isso acontece muito no departamento do adolescente. No Ministério da Criança, até nós conseguimos passar o material, nós tiramos fotos. No Ministério do Adolescente, como diz o ditado, perdeu a trimestral, perdeu metade da vida. É isso do mesmo. trimestre, Mas né? você não perdeu a vida toda. Porque na trimestral nós temos palestrantes
que vão vir falar sobre o assunto que você vai cuidar do adolescente. Então, nós temos palestrantes que vêm falar sobre a faixa etária. Então, não tem como o departamento passar isso para o novo líder. E lembrando também, pastor, que a trimestral do Ministério da Criança, ela é separada do Ministério do Adolescente aqui em São Paulo. Okay. Então, tem que ficar atento à agenda, que tem as datas diferenciadas. Então, olha, isso é importante, só um pouquinho. Então, são datas diferentes. São datas então, diferentes. Então, você vai ter a trimestral para os coordenadores, professores do Ministério da Criança e uma outra data para o Ministério do Adolescente. Exatamente. Eu aqui vou dizer em São sem Paulo, medo de errar, no aumentou Vale, o trabalho aumentou. de vocês aqui, principalmente, porque vocês têm um outro segmento agora separado, né? Nossa, desafiador. E por que nós tivemos que fazer isso, desmembrar? Porque antes nós fazíamos paralelo. Certo. A trimestral era paralelo, Ministério da Criança e Ministério do Adolescente. Certo. Então, eu não tinha, assim, eu não podia dar muita atenção à sala dos adolescentes. Então, o que fizemos? Trabalhamos com eles, vamos desmembrar, vamos mudar a data. O Ministério do Adolescente é uma data, o Ministério da Criança, outra data. Maravilha. Eu consigo investir melhor. Perfeito. E eles aceitaram. Já que fica onipresente, melhor, só o Senhor. Exatamente. Deus, não é verdade? Que dia da semana fica melhor para vocês? Por quê? Porque do Ministério do Adolescente, eu tenho muitos líderes que são também líderes e desbravadores. Ok. E não pode conflitar. Exatamente. Na montagem do calendário, é um verdadeiro dilema. Não pode conflitar as datas, eventos, não pode. Porque se tiver evento do Ministério do Adolescente e do Ministério dos Desbravadores, conflita. Eles não vão. Ou eles têm que escolher, vão em um ou em outro. Professora Cléia, você entrou num detalhe que só de ouvir já deu assim uma vontadinha. Não está ali numa sequencinha, mas acho que é importante citar. Muita gente pode pensar assim, a igreja hoje tem dois segmentos para o mesmo público. Então, Ministério do Adolescente e Desbravador. Ou seja, não dá para ser um dos dois, quando, na verdade, não são dois segmentos para o mesmo público, né? No sentido de um está concorrendo com o outro. Na verdade, o que eu sinto e que eu percebo é que o Ministério do Adolescente ele vai lidar com um contexto mais interno, no sábado de manhã, mas vai trabalhar a cabeça dele para que ele participe de um clube de desbravadores. E vice-versa. Se o menino ou a menina está ali no clube de desbravadores, que às vezes, na maioria das vezes acontece do domingo, né? As reuniões, e eu também aplico aqui ao Clube dos Aventureiros, que também pega um pedacinho da outra faixa etária do Ministério da Criança, eles vão olhar para essa criança que está ali, as reuniões, com exceção aí dos aventureiros, que às vezes fazem um pouquinho mais reuniões de sábado, mas o desbravador principalmente fala, olha, você não gostaria de participar com a gente na igreja? Onde que esse adolescente vai vir parar? Numa classe de adolescentes, quer dizer, ele vai estar no ambiente dele, que é um ambiente como o do clube ali. Ou seja, a gente não vai descontextualizar essa pessoa quando convidar ela para ir para a igreja. Ou seja, precisa dos dois, esse é o ponto. E os dois, pelo que eu entendo, estão caminhando de mãos dadas, principalmente nessa sua fala. Você querendo uma data que não atrapalhe o outro ministério. E o outro ministério indo num caminho para colaborar com esse. Isso é muito legal. Isso é ministério integrado, entendeu? Isso Exatamente. É evangelizar de forma integrada. É a unidade da igreja, É né? isso aí, Cléia. É isso aí, professor. E eu quero, assim, parabenizar a igreja e a administração e os nossos eventos. Tudo que a igreja produz é muito bom. Os desbravadores, eles seguram muito os nossos adolescentes na igreja. Porque os nossos adolescentes, eles precisam estar ligados a alguma coisa. Nós temos que oferecer isso a eles. Porque o Ministério do Adolescente, você trabalha com eles normalmente no sábado de manhã, que é o horário da escola sabatina, estudando a lição, os projetos, os eventos. Temos algumas coisas extra-classes, que são congressos, eventos externos, mas eles precisam estar vinculados a um grupo que é muito mais constante, que é o Clube dos Desbravadores. Quer dizer, uma coisa complementa a outra. E o Ministério dos Aventureiros da mesma forma. Então, eles já vão crescendo ligados ao Ministério da Criança e Aventureiros e Ministério dos Adolescentes e Desbravadores. Perfeito. E a igreja, então, uniu as duas coisas para segurar essa faixa etária. Maravilha, que coisa legal. Eu sei que tem alguns outros aqui, por exemplo, 10 dias de oração. Vai se envolver nos 10 dias de oração, com certeza, porque tem um material, não é isso? Específico para crianças. Exatamente. Para esses dias, quando a igreja se reúne. Tá certo? Exatamente. Beleza. Tem mais aqui, Semana Santa, mesma realidade, né? Material específico para as faixas etárias. Quer dizer, a igreja acolhendo de uma forma inteligente os seus grupos etários
falando a linguagem de cada um deles no mesmo período. Isso é maravilhoso. Percebemos aí, porque todas essas datas vão constar, elas vão constar na agenda da associação, porque são datas assim mais de eventos específicos da igreja. Então, vocês percebem que as datas, os eventos da igreja para adultos são eventos também para as crianças, tem momentos voltados para eles. Até porque família, que às vezes vai, né, professora? A família vai e leva a criança, a família vai e leva um maiorzinho, quer dizer... É um programa paralelo ali. Se ele quer ficar com o papai e com a mamãe na igreja, tudo bem, mas se tem um programa joia, elaborado, planejado, deles, né? Da idade. Exatamente. O que vem mais aqui? A Escola Cristã de Férias. Eu acho que a Escola Cristã de Férias é o nosso carro-chefe do trabalho em missão. Desenvolver as nossas crianças para serem os futuros líderes da igreja, porque é um projeto de missão. Vamos fazer o seguinte, é tão importante, vamos falar a respeito de Escola Cristã de Férias num bloco específico, porque eu acho que ele merece esse destaque, porque de fato, inclusive, quando eu trabalhei no Ministério Jovem, o apoio que a Missão Caleb recebe executando a Escola Cristã de Férias é extraordinário, como o plantio da sementinha. Vamos fazer isso? Vamos. No próximo bloco, então, a gente deixa essa janela aberta aqui, e a expressão nasceu num papo com o pastor Henrique aqui. Vamos deixar essa janela aberta e a gente, então, no próximo bloco já entra direto nisso, pode ser? Pode ser, E para esse time maravilhoso, você que está aí, líder, chegando agora, ou na sua experiência, olha só que maravilha, você tem o privilégio, a alegria de ter aqui os seus líderes para você assistir uma vez, de repente, se você quer ver de novo, clica nos vídeos anteriores, pega, de repente, um vídeo ou uma orientação ou outra que você ainda não teve, porque esse é o Insight, levando informação, formação, capacitação para você que se dispõe a fazer o serviço de Deus. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!